boa noite. O Para Todos já está no ar. Olá, boa noite. Vocês ficam a partir de agora com Aline Beckenstein. E também com Luciano Cherubini. O Para Todos é a revista cultural da TV Brasil. Você já sabe disso. Desde agosto de 1912, 100 anos atrás, nascia um dos mais importantes e traduzidos escritores brasileiros. Ele era também muito legal. A gente conversava na hora do almoço, ele contava história, dava risada, contava piada. Porque nenhum desses personagens foi inventado por mim. É gente que eu conheci. Numa oficina mecânica surge um Rio de Janeiro bem diferente. O Rio de Janeiro é sem igual, né? Não tem jeito. O Rio de Janeiro é meu coração. E por isso até eu preferi trazer ele para dentro do meu trabalho, né? Para tudo. Fique com a gente no Para Todos. Ele criou mais de 5.000 personagens. É dono de uma obra que atravessou o oceano e foi traduzida em 49 idiomas. É hora de lembrar um pouco dessas histórias e das criações bem brasileiras de Jorge Amado. O Para Todos foi até a Bahia, na terra onde ele nasceu, viveu e se inspirou. Uma homenagem ao centenário desse escritor baiano. Conhece o Quincas? Conheço o Quincas Berro d'Água. Todo cidadão faz pelo menos uma burrada na vida. Há anos que eu não colocava uma gota de água na boca. Você conhece a Teresa Batista? Teresa Batista, Cansada de Guerra, obra de Jorge Amado, conheço. Quem nunca ouviu falar de pelo menos uma das criações de Jorge Amado? Afinal, são tantas, mais de 5.000 personagens e obras que atravessaram oceanos e foram parar em mais de 50 países. Literatura com a cara do Brasil. Meu acarajé cheiroso, minha franguinha gorda. Vadinho, o que tu tem? Que eu não consigo te tirar de perto de mim. Eu acho que muita gente se encontra e se pensa Antônio Balduino, e se pensa Pedro Arcanjo, e se pensa no Cabo Martim, porque nenhum desses personagens foi inventado por mim. É gente que eu conheci. Ao voltar da mostra para sua casa de veraneio da Praia de Mar Grande, Miriam Fraga resumiu para Orlando e Beatriz, seus pais. Como é que a senhora se sente retratada no livro de Jorge Amado? Eu acho engraçado. Por quê? Porque, eu não sei, eu acho... É como ele fazia isso com todo mundo, quer dizer, com todo mundo que ele gostava, que ele era... eu acho bacana. Essa Gabriela existiu mesmo? Existiu, só que ela tinha o nome de Maria de Lourdes, né? E ele mudava muito os nomes das pessoas, mas realmente existiu. Essa senhora é uma mulher que veio morar aqui na cidade de Ilhéus, né? E ela trabalhava no Vesúvio como cozinheira. Vai a servir, vai. Dona Gabriela, está? Um bolinho. Mas onde é que você estava? É que hoje demorou um pouquinho mais, seu Nassib. E esse Nassib, ele existiu mesmo? Para nós aqui, ele se inspirou em um libanês que morava aqui e se inspirou para fazer o romance de Gabriela Cravo Canela e dele colocou a personagem de Nassib, né, como da esposa dele, que não tinha nada a ver com Gabriela, né, de fazer o papel da Gabriela. Eu não sou turco, sou italiano, de pai árabe e de mãe napolitana. Eu pensei que fosse a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. E o Nassib atual sou eu, né?
Uma coisa que ficou muito explícita no romance, e que é verdade, é que eu gosto de repetir, é a mão de cozinha. A Gabriela, do romance, é uma excelente cozinheira. Coincidências entre a ficção e a realidade que, na época, causaram confusão. Algumas pessoas que se sentiram prejudicadas na moral da época, da sociedade da época, né? Por conta dessa entrevista em que o Jorge Medawar faz essa conexão, essa relação de determinadas pessoas com determinadas personagens. O pai da senhora, o Tunico Pessoa, ele é Tunico Bastos do livro de Jorge Amado? Na verdade, existem coincidências de personagens. Meu pai era filho de um coronel, na época intendente da cidade, e também dono de cartório. Mas o nome de meu pai, Tunico Pessoa, na verdade, falo que era o Tunico Bastos por coincidir esses fatos. Mas ele gostava de Jorge Amado? Ele, acredito que não. Ele diversificava do que Jorge Amado pensava, da vida, da maneira que Jorge Amado era, porque era um comunista. E, na verdade, as pessoas de Ilhéus eram capitalistas. Durante 25 anos, Jorge Amado foi um militante. Ele chegou a ser eleito deputado federal pelo PCB em 1946. E durante esses 25 anos da primeira fase de Jorge Amado, em que ele era muito engajado politicamente, os livros têm este reflexo. Mas Jorge Amado se decepciona, né? Nos anos 50, ele percebe que a Revolução Russa foi menos perfeita do que ele sempre imaginou, que foram assassinadas milhões de pessoas, e ele resolve se desvincular do Partido Comunista Brasileiro. Você gosta de Jorge Amado? Sim, lógico, sem problema nenhum. Se ele estivesse aqui hoje... Bateríamos papo como eu estou batendo com você. As gerações mais novas já fazem outra ideia desse momento que aconteceu. E, evidentemente, acho que hoje é uma ressignificação da obra de Jorge Amado. Jorge Amado nasceu no dia 10 de agosto de 1912 em uma fazenda em Ferradas, distrito de Itabuna, na Bahia. Com 2 anos, veio para Ilhéus e aqui cresceu, no auge do ciclo do cacau, entre coronéis, jagunços e trabalhadores. A casa onde ele viveu ainda está aqui. Bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Muito prazer. Vamos conhecer a casa de Jorge Amado, por favor. Os pais vieram para Ilhéus. Na época houve inundação na fazenda onde eles moravam, uma fazenda de cacau. Então eles vieram morar em Ilhéus. Para o sustento da família, a mãe dele, Dona Eulália Leal, faziam sapatinhos e tamanquinho de couro nessa máquina aqui. Logo depois, o pai de Jorge Amado, ele jogou como se fosse uma mega sena da vida de hoje. Um jogo antigamente chamado Sorte Grande. Então ele tirou essa fortuna e construiu esse palacete aqui, com tudo do bom e do melhor madeira, para deixar a casa, o intuito para os filhos. Foi em Ilhéus que Jorge Amado aprendeu a ler, a escrever e a observar o corre-corre da cidade. Cotidiano que mais tarde se transformou nos livros. A escrita dele variou muito ao longo da vida. Ele escrevia de noite, meu pai era um homem que não tinha feito 50 anos ainda, fumava feito uma chaminé, tinha uma vida muito intensa. Quando a gente já estava na Bahia, 10, 15 anos depois disso, ele já tinha deixado de fumar, que ele já tinha mudado um pouco de vida, que ele estava com mais idade. Ele já inverteu isso, ele passou a escrever de manhã, ele acordava muito cedo, mas muito cedo, 5 horas da manhã, ele estava na máquina de escrever, escrevendo. À medida em que ele estava escrevendo, uma das fases do processo de escrita era ele ler em voz alta para algumas pessoas que acompanhavam o texto escrito. Eu acho que a maior memória que eu tenho assim do meu avô era da cadência da voz dele lendo os livros. Eu me lembro assim, hoje isso até, às vezes eu pego um texto para ler, alguma coisa que eu escrevi, e quando eu leio eu me vejo na minha cabeça reproduzindo a cadência, as pausas e o ritmo dele de colocar, era uma coisa muito própria assim. A partir do Tocaia Grande, eu tive a felicidade de acompanhar ele escrevendo alguns livros, e escrevendo e depois lendo, né? Lendo para a família, lendo.
trechos e revisando e perguntando e procurando sinônimos e palavras e muito prazeroso, muito bom. Começo por avisar. Não assumo qualquer responsabilidade pela exatidão dos fatos. Não ponho a mão no fogo, só um louco faria. Sobretudo porque, verdade, cada um possui a sua, razão também. E no caso em apreço, não enxergo perspectiva de meio termo, de acordo entre as partes. Agradecerei a quem me elucidar, quando juntos chegarmos ao fim, a moral da história, se moral houver, do que duvido. Ele era o comandante da casa, né? Ele construía na casa lugares para ele trabalhar, só que ele não conseguia. Ele gostava de trabalhar na mesa da sala, com a camisa pendurada na cadeira e vendo quem é que ligava, quem tocava na porta. Ele gostava de estar sabendo tudo o que estava acontecendo à volta dele, ele não se desligava. Ele cuidava mais da casa, ele que inventava mais coisas na casa ou era Zélia? Os dois. Os dois? Os dois, cada um do seu jeitinho, mas os dois. É difícil a gente separar Jorge e Zélia, eles tinham uma simbiose muito grande. Então não tem Jorge ou Zélia, é sempre Jorge e Zélia. Meu amor com Jorge é imenso. Há momentos em que parece que somos a mesma pessoa. Ele vai falar uma coisa e eu falo antes dele a mesma coisa. Nós pensamos, nós nos divertimos com as mesmas coisas, temos gostos muito parecidos. Como é que ficou esse lugar aqui depois que ele se foi? Olha, enquanto a minha avó estava aqui, ele não se foi de verdade, ele estava aqui um pouco com a gente também. A minha avó, ela tinha o poder de trazer ele pra gente. Depois que ela se foi? Aí a gente perdeu ele mais uma vez. Jorge Amado foi o melhor escritor baiano daqui de Salvador, entendeu? Do Recôncavo. E foi o melhor escritor que nós tivemos aqui na Bahia. Jorge Amado, para mim, é a Bahia. Eu acho que a Bahia é uma boa definição para Jorge Amado. Nos seus defeitos, nas suas qualidades, né? Nas suas misturas. Filho de uma índia, né? Com um plantador de cacau, um coronel do cacau. Então, eu acho que ele tem bem a cara da Bahia no seu ritmo, que não é lento sempre não, né? Nessa variação. Eu definiria ele assim. Daqui a pouco você vai conhecer o Rio de Janeiro do Seu Luiz, um mecânico que desafia a própria imaginação. O Para Todos volta já. Hora da arte no estúdio. Hoje você vai viajar numa Kombi chamada Alice. Durante 2 anos, o casal de fotógrafos Franco Hoff e Inês Calisto percorreu o interior do Brasil a bordo da Alice. Uma pequena parte dessa aventura está na exposição Brasil de Dentro, a vida que poucos veem. A exposição tem 22 fotos do Franco, todas são em preto e branco. Antes da viagem eu era conhecido como fotógrafo da cor, eu fazia sempre fotografias muito coloridas, ganhei vários prêmios bienais, tudo de fotografias coloridas. E chegando na viagem eu comecei a fotografar colorido e eu comecei a ver um pouco o Brasil em preto e branco. Aquele povo estava precisando ser mostrado em preto e branco, aquela a dureza um pouco da situação do brasileiro era preciso mostrar em preto e branco. Então eu mudei totalmente para preto e branco, comecei a pensar preto e branco e fotografar preto e branco o Brasil.
Eu acho que um pouco desse bebê do Franco é um pouco dessa dor que ele não consegue dizer de outra forma e que ele usou isso no preto e branco. Esse craquelado seria mais ou menos o sertanejo, a força que ele tem, as rugas da experiência, da esperança também. Então isso é uma foto muito forte. Que parece que o boi, que é um símbolo do Brasil inteiro, ele está aqui morto na seca, parece que ele está rindo da seca. Isso aqui é um garimpo. Garimpo ele vai de norte a sul do Brasil, então essa foto ela é simbólica por isso. É uma foto que eu gosto muito, que é o vaqueiro. O vaqueiro, assim todo o Brasil, é um povo muito guerreiro, muito forte. Ele é uma foto que significa muito para mim. Esse aqui foi uma das únicas casas no Brasil que não tinha luz elétrica, que eu fotografei. Foi em Chaval, no Ceará, e essa casa não tinha luz, então eles cozinham, as crianças ficam brincando em casa à noite com essas lamparinas. Durante a viagem, o casal aprendeu a respeitar ainda mais o nosso povo brasileiro. Eu acho que o brasileiro ele é muito lindo, em todas essas formas, e ele é um povo muito guerreiro, ele é uma pessoa que tem muita fé. Nas viagens, eles não só fotografaram, como também registraram em vídeo histórias e causos narrados pelos próprios moradores dos lugares por onde eles passaram. A ideia da viagem, ela nasce, eu acho, da necessidade da gente conhecer um pouco mais as matrizes da cultura popular brasileira. Como é que se mantinha os processos artesanais, as histórias, as festas que são tradicionais nessa primeira década do século XXI, quando já chegou a luz elétrica, a televisão já está na maior parte das comunidades, como é que isso se mantinha? E por isso que a gente viajou pelo interior do país. Aí nessa história nasce a Kombi. Nada disso seria possível sem Alice. A Kombi ganhou o nome numa referência à obra literária Alice no País das Maravilhas. Na hora que a gente chegava com a Kombi, as pessoas não se assustavam, porque a gente era quase como eles, assim. Então a Kombi tem muito esse jeito de... E ela tinha tudo a ver com a história. E aí ela recebeu o nome de Alice. Levou onde a gente nem pensava que ela iria até, né? Levou em lugares bem difíceis de acesso. O casal ainda pretende publicar 3 livros sobre tudo que viu e viveu nos últimos 2 anos. A exposição de fotos fica até o dia 20 de agosto na IMA Galeria, em São Paulo. Essas fotos não têm pobreza, a pobreza que tem, mas está em forma de beleza também. Então a gente tentava também nos registros não mostrar a decadência humana, e sim a beleza que tem no ser humano. Então a gente tentava nas fotos mostrar um pouco do ribeirinho, do sertanejo, do sulista, de uma forma bonita, que ele é bonito, na verdade. Que tal dar uma volta pelos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro? Parece um convite bastante comum, mas e se esse passeio for por miniaturas motorizadas? Aí sim, diferente, não é mesmo? Pois é, Luciano. E nesse caminho, tudo é feito com sucata. Peças de carro, alumínio, plástico, ganham forma e beleza nas mãos do seu Luiz, um mecânico especializado em radiadores. E é no ambiente de trabalho dele, numa oficina, que o seu Luiz desafia a própria imaginação. Avenida Radial Oeste, caminho do centro do Rio de Janeiro. Em meio a tantas oficinas, encontramos seu Luiz. Olá, pessoal. Esse simpático mecânico, conhecido na região por consertar radiadores. Aqui é o radiador de um cadete, né? Aqui é um radiador de um cadete que eu estou consertando ele. Inclusive, estou dando acabamento aqui nele para ele ficar legalzinho, entendeu? E assim é o meu dia a dia aqui, entendeu? É consertando radiador de carro pequeno, ônibus, caminhão também.
é tarde e o cenário muda. Imagine reunir num só lugar os principais pontos turísticos do Rio de Janeiro. É isso mesmo, a habilidade do mecânico se transforma em arte e dá espaço à criatividade. Hora de tirar o avental e refrescar a mente. Saem de cena os carros, entram as miniaturas. Tudo construído pelas mãos de seu Luiz. O Rio de Janeiro é sem igual, né? Não tem jeito. O Rio de Janeiro é meu coração. E por isso até eu preferi trazer ele para dentro do meu trabalho, né? Na verdade, aqui tudo começa, né? Porque eu trabalho com radiador. Sou mecânico profissional de radiador. Então eu peguei o radiador do intercooler e fiz o prédio do aeroporto. Depois de passar pelo aeroporto Santos Dumont, que tal um passeio pelos cartões postais da cidade? Na ponte Rio-Niterói, o helicóptero da polícia acompanha a movimentação do alto. E olha lá, tem até as barcas que ligam as duas cidades. O Porto do Rio também está representado. Aqui, a carga é erguida por um guindaste, feito com motor de limpador de para-brisas. Passa uma pessoa, me dá um brinquedo, passa um, me dá um motor, passa um, me dá um carrinho, entendeu? E aí a gente vai juntando as ideias e vai começando a tudo funcionar, né? Entre as 6 maquetes, a do centro do Rio é a maior. Tem 3 metros de comprimento e também é a que mais atrai os olhares das crianças. Tudo olha a polícia, olha lá. É legal, todo dia que eu passo aqui, eu vejo essas coisas, eu tenho que parar para ver. É muito bom. E qual que você mais gosta? Do sambódromo, onde as pessoas ficam dançando no carnaval. E se o tema é o carnaval da Marquês de Sapucaí, a queima de fogos não poderia ficar de fora. Aqui a gente monitora a queima de fogos ela traz. Eu trabalho na cidade através dos botões. Temos aqui a iluminação do viaduto do Rio Comprido. Temos aqui a embarcação, temos aqui os teleféricos, né? E assim é o dia a dia aí do nosso Rio de Janeiro, né? O dom de transformar esse dia a dia em miniaturas foi descoberto há apenas 4 anos e surgiu por acaso. Eu não tinha ideia nenhuma, né? Mas de repente, um grande amigo meu, né? Ele me deu o bondinho de presente. Daí em diante eu comecei a consegui botar o bondinho para andar, aí não consegui parar mais. Aí vim fazendo todas as outras que estão aí, né? Do lado de fora, o Teco Teco convida quem passa pela rua a conhecer o trabalho do artista. Ana Clara veio ver as engenhocas de perto e ficou encantada. Tem que ter muita coragem para fazer isso tudo, só um profissional mesmo. Muito movimento, luzes e cores. Os detalhes impressionam e estão garantidos na memória. No alto do Cristo Redentor, tem até turista fotografando a paisagem. Quando eu vi essa boneca aqui, eu comecei a rir, que é igualzinho a verdade mesmo. Aí, quando a gente chega lá em cima, a gente quer tirar foto de tudo. Cristo Redentor, o bondinho. Eu espero que várias pessoas venham aqui, porque é muito legal vir aqui e ver todo o trabalho que esse moço faz. Para Todos termina aqui, na semana que vem tem mais. Um abraço para todas as comunidades que preservam a cultura popular. Uma ótima noite. Obrigada pela companhia, uma ótima noite. Tchau.